Então, primeiramente, meu boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de lei Helena Maffini. Muitas pessoas têm nos questionado sobre isso, né? Do que se trata o projeto, como que foi a tramitação, como que foi a construção dele. Então, eu criei alguns pontos, assim, bem importantes para mim poder comunicar para vocês, né? E aí a gente vai batendo um papo, vocês podem ir colocando aqui as dúvidas, na medida do possível eu vou respondendo, vou acompanhando, tá? Então, primeiro eu queria começar lendo, eu sei que o título é grande, mas eu queria começar lendo o que institui a Lei Helena Maffini e por que a gente tem falado tanto sobre ela. Então, a Lei Helena Maffini, ela estabelece procedimentos a serem adotados nos casos de perda gestacional, natimorto e perda neonatal. Parando aqui para fazer uma pontuação, quem perdeu um filho mais velho deve estar se perguntando por que a gente não incluiu na lei. Então, a gente começa por algum ponto. Qualquer lei, se ela ficar muito abrangente, ela não passa. Então, começamos pelo ponto do atendimento a esse tipo de perda e futuramente a gente vai adicionando mais outras coisas nela, né? Então tem coisas na própria lei nessa que já serve para perda de qualquer idade. Mas diretrizes de atendimento em hospitais, por exemplo, ela é bastante sobre perda gestacional e neo, tá? E daí diz, continuando, nos serviços públicos e privados de saúde, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde SUS. Então, era outra preocupação que a gente tinha, porque nós não poderíamos incluir um atendimento, não seria nem humano, né? Um atendimento qualificado a pais que têm, por exemplo, somente no convênio, ou somente no SUS, né? Porque esse tipo de perda, ele não diferencia o vínculo não diferencia se é SUS, se é privado, se a pessoa tem condição financeira ou não tem, né? Então, nos preocupamos bastante com isso, para oferecer a todos, tá? Bem como conscientizar e orientar os profissionais de saúde e a sociedade sobre a importância e a sensibilidade do assunto. Então, conscientizar e orientar profissionais de saúde, a gente quis colocar ali, porque são os primeiros que o impacto maior, digamos assim, que a gente recebe é na hora da notícia, quando toda a situação se estabelece, né? E aí é os profissionais de saúde que estão ligados diretamente a esse momento, né? Então, por isso que a gente frisou bastante ali, profissionais de saúde. E a sociedade, por quê? Porque a gente só vai ter um atendimento, um acolhimento humano para as pessoas se a sociedade tiver consciência da importância de uma frase, como os Deus quis assim, era a hora dele, que todo mundo aqui que acompanha a página, a grande maioria já ouviu, tá? Então, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul e das outras providências. Isso é ruim, porque é só no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo é muito bom, porque o Rio Grande do Sul é um estado enorme, que tem muitos pais, né, e muitas mães que vivem essa realidade. Então, a gente, antes que me perguntem... vocês pensam em levar para outro estado? Pensamos, estamos sempre abertos a qualquer construção ética, né, e respeitosa. Então, se quiserem levar, a gente ajuda, não tem problema. Só que isso é uma construção feita lá pelo e-mail, contato@amada-helena.org, tá? É amada-helena.org. Se vocês quiserem levar para os seus estados, tá? E aí, por que a gente criou um projeto de lei? Então, a gente já oferece, enquanto instituição, grupos de apoio, acolhimento, terapia integrativa. Realizamos várias coisas como exposição de fotos, né? Que é inicialmente, tô olhando, parece que não tem muito vínculo com a realidade da perda, né? Mas é esse tipo de ação que vai, a longo prazo, mudar a forma que as pessoas nos enxergam. Como elas nos acolhem, elas vão ter uma visão melhor da nossa experiência. Então, saber o que a gente passa, cada um, independente da realidade que for, só sabe quem viveu. Então, mesmo eu sendo mãe enlutada, que ajudo pessoas há 10 anos, eu não tenho a experiência de cada uma aqui. Seria ignorância minha dizer que tenho, né? Então, só sabe quem viveu. Mas traz um acolhimento melhor porque eles conseguem compreender a profundidade, tá? Da experiência, tá?
Então, uma lei, que eu até anotei aqui para mim falar bem direitinho, tá? A amplitude necessária é porque ela, ao nosso ver, oferecer suporte a pessoas numa situação de perda é, além de ajudá-las a enfrentar a dor, que é como eu falei, acolhimento, grupo de apoio, terapia integrativa, a própria cartilha, né, que ajuda nessa questão, auxiliá-las também em sua reinserção no dia a dia comunitário, então na vida, né, na vida comunitária, na vida, no convívio social, tá? Com melhoria da qualidade de vida, trabalho e convívio social. Nesse contexto, é importante consolidar um espaço de conscientização social. Então, por isso, um projeto de lei, porque a gente, enquanto ONG, não conseguiria o alcance necessário. Então, tem coisas que, enquanto instituição, a gente precisa compreender, né? Que a gente tá falando de uma situação que atinge muitas famílias. E a gente, enquanto instituição, não conseguiria atingir, dar suporte a todas essas pessoas se a gente continuasse só nós, né? Então, por isso que não de só, porque a gente faz muita coisa, mas de uma amplitude do tamanho de um estado. Então, quem vai conseguir levar esse acolhimento, que recém está começando agora, essa questão da lei, é para dar reflexo no dia a dia dos pais, eu acho que daqui a 1 ano ou 2. Até que se implante todas as diretrizes, os hospitais se adequem, porque ela já foi sancionada a lei, então já é lei, por isso que a gente coloca Lei Helena Maffini, não é mais um PL, antes era PL, né, 117, que é um projeto de lei. Ele, dentro dele, ele tem essa proposta da construção de um espaço de conscientização, que para nós já era a Semana do Luto Parental, que também já está no calendário oficial, então ela também já é lei, que é o Julho Laranja, alinhado ao Julho Laranja, né? E ela fala do luto parental sem esse recorte da perda gestacional, tá? Então, qual é a diferença do outubro e do julho? Para deixar bem frisado. O julho, ele fala luto parental. Então, quando a gente usa o termo luto parental, por exemplo, a nossa cartilha eu sei que parece meio óbvio, tá? Mas, de repente, estão chegando agora, tem gente que está chegando agora, não conhece muito do nosso trabalho, ou vê coisas soltas, assim, ainda não compreendeu muito bem. O julho, a gente trabalha o luto parental como um todo. Então, ele não tem um recorte de idade, tá? Então, por exemplo, o evento para profissionais de saúde, ele vai falar de luto parental, de perda de filho, indiferente de qual idade for, tá? Projetos de lei, qualquer coisa que a gente aborde neste mês, ele é o luto parental indiferente de idade. Então, a gente acredita que a perda de um filho, ela impacta de uma forma devastadora, seja ela na gestação, adulto, criança, ou a forma que perdeu não altera, tá? O que altera é só o vínculo, né? O tamanho do vínculo que a gente tem. Então, o julho é isso, julho laranja, luto parental como um todo. Não tem recorte nenhum, tá? Que é o nosso atendimento também. Então, por isso que a gente colocou lá no site, falamos de luto parental. Porque a gente não tem um recorte de perda gestacional, mesmo que a logomarca tenha um bebê. Ela representa a Helena, né? Eu e a Helena. O vínculo de amor que a gente tem por um filho. E não a que a gente só atende perda gestacional e NEO. É outra coisa super importante para mim reforçar aqui. Que a gente atende perda de qualquer idade. Então, criança, adulto, adolescente, enfim, perda gestacional também, tá? Mas não tem um recorte de idade assim. Só que só atendemos pais, tá? Então, o luto parental, ele é pai e mãe, tá? Então, é nesse termo que a gente usa todos os nossos projetos e tudo mais. E o outubro, então lá no julho a gente realizou várias ações aqui, também é bem legal pontuar, que iluminamos a Assembleia do Estado e o Palácio Piratini, que é a sede do governo aqui do Estado. E é muito importante porque ações como do câncer de mama, por exemplo, que se estabelecem, elas começam assim, tá? Reforçando no estado, se ilumina prédio público para as pessoas lembrar daquele tema e vai reforçando até que a longo prazo cria uma conexão, né, com as pessoas sobre esse assunto. E aí, o outubro, que a gente é integrante da Aliança Blau, somos a única integrante hoje ainda no Brasil. O que é a Aliança Blau? É a aliança que iniciou, para quem tá aqui também recém-chegado, que iniciou o Outubro Azul e Rosa, que é que no dia 15 faz a onda de luz, que mobiliza pessoas mundialmente. Quem iniciou foi essa aliança que é composta inicialmente por 5 instituições,
tá? Não vou saber dizer de cabeça agora, mas nós entramos e somos integrantes oficiais, né, da Aliança Blau. Então eles realizam várias coisas em outubro, que vai muito além de iluminar prédios públicos, porque a gente ilumina também em outubro, né, na cor de azul e rosa. Se vocês quiserem levar para o seu estado também, é só entrar em contato através do e-mail contato@amada-helena.org, não é underline, é tracinho mesmo. E aí depois vocês podem nos mandar as ações, a gente manda pro relatório lá pra aliança igual, tá? E aí, esse mês específico, outubro, né? As ações do dia 15, ali da semana do dia 15, ela tem bem o recorte da perda gestacional e NEL. E foi quando a nossa lei foi aprovada. Então, o sincronismo, assim, do universo é maravilhoso, né? E aí, esse ano a gente iluminou o Palácio Piratini e também passamos uma faixa, que é essas ações de conscientização que eu falei que é bem importante, tá? Por que que eu tô falando tudo isso que não tem a ver com a lei? Porque tudo isso foi uma construção que chegou até o projeto de lei, tá? Ele foi votado dia 11/10 de 2022 e foi aprovado por unanimidade, tá? E foi sancionado dia 19/10, 9 dias depois já estava sancionado. E aí, ele cria... Por que que ele é tão importante? Porque ele cria uma política pública sobre o atendimento a pais e mães que perderam filhos. Então, em idade gestacional, natimorto e NEL, né? E vai muito além disso, tá? Agora a gente vai entrar bem no projeto de lei, vocês podem colocar aqui se vocês têm alguma dúvida. Então, quando a gente foi fazer o projeto de lei, que é de uma construção que vem em 2015, a gente apresentou o primeiro projeto a nível federal, né? Que já estava construindo, e a Flávia, que é coordenadora do Núcleo de Psicologia, que fez toda essa pesquisa. Então ela pesquisou em vários locais. Ai, meu telefone quase caiu. E ela pesquisou em vários locais. Deixa eu ver aqui se eu consigo filmar ainda. E aí ela demorou para fazer essa construção, porque a gente tinha que cruzar dados, tá? Então, por exemplo, não adiantava a gente pegar vou usar o berço refrigerado como exemplo, tá? Comprar, fortalece, eu não sei qual é um termo que tem um jeito certo de escrever lei, tá? Mas que fosse a compra que, digamos, obrigasse os hospitais a comprar berço refrigerado para esses pais. Tem todo um trabalho que tem que ser feito antes, de conscientização das equipes, de conscientização dos próprios pais, sabe? Então é uma realidade diferente da realidade do exterior, por isso que diretrizes precisavam ser baseadas aqui, e a gente não tem muita coisa a respeito do luto parental, do impacto, né? O que é que os pais querem, o que é que faz bem, o que é que não faz, esse tipo de situação. Então, começamos, aqui eu anotei os principais pontos, tá? Com diretrizes. Então, fornecer acomodação no ambiente hospitalar separado para a mãe em situação de perda, aplicar protocolos específicos para perda gestacional, natimorto e NEL, instituir meio de identificação adequado, que a gente citou a pulseira, né, uma pulseirinha, porque ela não tem muito custo pro governo e pro estado, né, não é pro governo, pro estado, e ela ajuda bastante na identificação para as equipes, né. Oportunizar a despedida, oferecendo aos pais um espaço específico na maternidade. Então, isso aqui, quem não teve tempo de se despedir do filho sabe. Então, tudo que eu tô colocando aqui para vocês, quem viveu compreende a importância de uma conquista assim, né? Assegurar e viabilizar a coleta de lembranças. Então, por exemplo, às vezes a equipe fala, você não quer tirar uma foto? A gente na hora fala, não, porque tu não se dá conta daquilo, é tão grande, tudo que tá acontecendo, que a gente muitas vezes não se dá conta que é a única oportunidade, tá? Então, por isso que a gente colocou oferecer, assegurar e viabilizar. Então, não é, como é que eu vou te dizer, invadir, né? Mas viabilizar essa coleta. Por exemplo, eu não tenho nem um fiapinho do cabelinho da Helena, eu não tenho uma unha dela, porque na hora, mesmo com 12 horas que eu fiquei no hospital, então a Helena ela morreu por um sopro cardíaco, quem não sabe, aqui também, já faço um resumo breve, a Helena se desidratou, precisou montar NEL, 12 horas ela esperou, e eu não coletei nada, então foi igual entrar numa correnteza e só ir.
E aí eu não me dei conta, né, de coletar nenhuma memória, e isso é uma coisa que como mãe me dói muito, assim, eu não tenho nada, mesmo que ela tenha vivido 17 dias, porque eu nunca me dei conta que ela poderia morrer, né. Então, por isso a importância de viabilizar, não só segurar, mas viabilizar essa coleta. Então, oferecer o acompanhamento também, tá? Isso é muito importante, oferecer o acompanhamento psicológico e social aos pais. Porque mesmo que a ONG hoje esteja com 32 voluntários psicólogos, até se tem alguém aqui do Núcleo de Psicologia, eu já agradeço, né, de antemão, que vocês fazem um trabalho espetacular, a terapia integrativa também, porque vocês são quem chegam na realidade do dia a dia dos pais, né? Vocês que vão mudando, a gente muda de um jeito, vocês vão acolhendo e mudando de outra forma, que é tão importante, tanto quanto, tá? Então agradeço se tem alguém aqui assistindo, tá? Mas a gente nos preocupamos em muito mais do que criar diretrizes, porque a partir daqui, por que eu digo diretrizes e não protocolos? Porque protocolo é engessado. Então, por exemplo, uma gestante chega e daí tem que tirar pressão, medir, eu não sei qual é o procedimento, tá? Só dando um exemplo. Tem que medir a pressão, o peso, saber o tempo de gestação. Isso é um protocolo, vai fazer com todo mundo. Um protocolo a respeito de perda não tem como fazer porque depende muito de muita coisa. Então a gente pode criar diretrizes, que é uma direção para mais ou menos aonde a equipe vai indo, e ela vai medindo e ela vai aprendendo, porque isso não existe uma receita pronta, tá? Então quem atua frente à perda e quem é um pai e uma mãe entende o que eu tô falando. Não tem como tu criar um protocolo sobre perda. Por quê? Tem um pai que vai chegar, um pai e uma mãe, eles acreditam em Deus. O filho morreu, eles vão rezar e vão pedir que ilumine a alma do filho, vão se reunir. Outro pai e outra mãe são ateus, para eles aquilo não tem sentido, não tem significado nenhum. Então, como que tu vai criar um protocolo de acolhimento se tu não sabe a realidade da família? Isso é muito único, né? Então, todo mundo vai aprendendo junto, até a gente conseguir construir uma coisa mais... Eu não gosto do termo humanizado ou humano, porque os profissionais de cuidado, profissionais de saúde, eles são humanos, tanto que eles se formam, estudam muito para cuidar, né? Só que é uma realidade difícil para todo mundo. Então a gente recém tá aprendendo a conversar sobre isso, né? E aí nós pensamos nessas diretrizes, mas também pensamos a muito longo prazo. Então, viabilizar mesmo o nosso trabalho e o trabalho de tantas outras instituições que podem vir a surgir ou que existem, né, dentro do Rio Grande do Sul. Por quê? Incentivo à pesquisa junto a instituições de ensino sobre luto parental e suas consequências. É uma das questões. Porque assim, quando a gente vai basear qualquer projeto que for, seja na assistência social, na saúde, mesmo um projeto de lei, um PL, tu tem que mostrar, tu precisa mostrar a importância desta causa para a sociedade, tá? Então, se tu vai apresentar um projeto de lei, não é porque eu perdi a Helena que tem que ser feito de uma certa forma. É porque muitas pessoas perdem, muitas pessoas... E isso tem que mostrar em números, em pesquisas. E a gente não tem aqui no Brasil, né? Muitas pesquisas quantitativas, tá? Que eu também não sabia a diferença de qualitativa para quantitativa. Aqui não especifica, tá? Se é quantitativa ou qualitativa. Mas, por exemplo, na quantitativa, tá? Um pai e uma mãe que perdem filhos, digamos, o homem aumenta o uso de álcool em 50%. A mulher em 20%. Após a perda de um filho, a mulher aumenta. Isso é tudo exemplo, tá, guris? Tá, gente? Não é guris. A mulher aumenta 40% o uso de medicamento e o homem 10%, por exemplo. O rendimento no trabalho cai em 30%. Então, é mapear. Por que a importância de pesquisa? Porque vai mapear essa realidade dentro tanto do Estado, tá? Nacionalmente já seria ótimo. Mas dentro do Estado, como o Brasil é muito diverso, né? Vai ter várias realidades dentro do país, né? Então, mapeia tudo isso. E além de ajudar a sociedade a compreender a importância daquele pai e daquela mãe,
E a importância de se ter apoio para que eles... como é que eu vou explicar? Não é que a experiência deles não seja importante, mas a gente precisa ver isso num nível macro, aonde o luto parental não cuidado impacta, tá? É assim que tu aprova projeto de lei, que tu cria projetos para enquanto terceiro setor, porque a gente é terceiro setor, somos uma OSC, né? Se nomeamos ONG, porque é mais culturalmente conhecido, mas o termo correto seria OSC, Organização da Sociedade Civil. Nós somos uma organização da sociedade civil que cuida de pais e mães que perderam filhos. Então a gente tem que ter muito bem embasado a importância de um trabalho social, porque é isso, a gente trabalha para oferecer algo para a sociedade, né? E aí isso atravessa, digamos assim, as pesquisas, né? Então a gente precisa ter refletido a importância de uma pessoa ter um cuidado adequado. Eu sou mãe, tá? E eu sei a importância. Só que isso de uma forma social, que é o projeto de lei, por exemplo, ele vai atingir a sociedade como um todo. Ele tem que estar embasado, ele melhor é embasado em pesquisas, tá? Inclusão de disciplina optativa nas faculdades públicas e privadas sobre luto parental em cursos de graduação em saúde. Então, quando a gente fala da dificuldade da perda, um médico, por exemplo, que é quem me deu a notícia foi um médico, tá? E ele falou assim, a gente não conseguiu. E isso é bem recorrente. Os pais falam bastante que recebem a notícia assim, e eu recebi no corredor. Então, tudo o que se passou a partir dali, todo o hospital presenciou. Tanto que, e aqui eu tô falando como mãe, tá? Tanto que, eu acho que uns 6 anos depois que eu tinha perdido a Helena, uma pessoa me falou, eu que recebi a mochila da Helena na enfermaria lá, no centro obstétrico. Porque a hora que a Helena morreu, eu senti tanta dor, eu dei tudo as coisas que eu tinha comigo naquele momento. Hoje eu me arrependo muito, né? Mas são tudo coisas que vai acontecendo e a gente toma a melhor decisão possível no momento da perda, né? Então, toda a roupinha que ela usou, a maioria tava dentro da sacola e eu doei no centro obstétrico. Porque eu pensei, eu nunca mais quero ver neném na minha vida, eu não quero mais ter filho, eu não quero mais pensar em nada, eu só conseguia sentir dor, raiva, tudo muito, 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 muito. Tu não sabe nem definir, né, o que tu tá sentindo. E aí essa pessoa me falou, fui eu que recebi. E aquilo me impactou bastante, né? Porque muita gente viu, porque é óbvio que eu me desesperei e tudo mais, né? E muita gente viu, e isso é desumano com a gente. Porque quando eu lembro o que aconteceu, até hoje, faz 10 anos, me maltrata muito, muita coisa que poderia ter sido feita diferente. Poderiam ter me dado a notícia num lugar mais reservado, me deixado um tempo, pelo menos uns 20 minutos pra mim iniciar, porque tu demora a assimilação, né, dessa notícia de tão grande que é. Mas não são preparados, muitos dos profissionais querem cuidar, então muita gente que chega até na ONG ai, como eu faço? Não tem uma receita pronta, é uma coisa, é uma construção, entendeu? E aí, por isso a disciplina optativa. Nós tínhamos colocado para ser obrigatória, né, em cursos de saúde, mas não pode, tá? Então, tem muita coisa que a gente teve que tirar, por exemplo, o nome na certidão de natimorto a gente tirou, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque não pode. Então, não poderíamos obrigar as faculdades a colocar nos cursos de saúde, mas a opção de ter uma cadeira sobre luto parental, comunicação de má notícia, sabe? Para que as equipes estejam mais preparadas, porque ao longo da formação, os médicos não são preparados, a equipe não é preparada para atuar à frente a esse tipo de experiência, e aí eles não sabem como agir, eles vão seguindo o que os mais velhos fazem, né? Como é a maioria das coisas relacionadas à perda. A oferta de capacitação para profissionais de saúde também é muito importante, porque um profissional que ele tem a capacitação, não é que vai diminuir o impacto. Vai ser difícil igual, porque a Ana Cláudia deu boa noite. Bem-vinda, né? É uma realidade difícil para todo mundo, e não é mais nem menos. É outra coisa que eu sempre pontuo. Então, é óbvio que a realidade é pior para aquele pai e para aquela mãe, porque é o filho deles, e um filho é único, né? Mas a equipe de saúde, ela está exposta ao sofrimento humano diariamente. Então, são duas realidades completamente diferentes, que aqui a tal da empatia ajuda muito. Um compreender a dificuldade do outro, eu acho que a gente constrói mais do que medir,
sabe? Ah, e aqui é pior, ali é melhor. O profissional, ele vai sofrer. É a mesma questão do pai e mãe, tá? Vai sofrer como profissional, vai sofrer como pai. E aí, essa capacitação vai ajudar eles a se sentirem preparados e capacitados para realizar um cuidado compassivo, tá? Que é outra coisa bem importante da gente pontuar. A Janine colocou: meu nome é Janine, sou mãe da Anjinha Esther Vitória, e eu recebi da médica de forma bem grosseira a notícia e eu entrei em desespero. Ela disse que não precisava de tudo aqui. Pois, de tudo aquilo, eu acho que ela quis colocar, de tudo aqui. E se eu for citar pra você, Janine, aqui é o tanto de coisas que a gente ouve de uma equipe. Pra mim, no início, foi bem complicado. Qualquer evento, qualquer coisa que eu fosse fazer, porque eu tinha muito em mim essa mancha, assim, muitas manchas de dor, de revolta, de coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, sabe? Mas eu te digo que, como mãe, trabalhando há 10 anos, conversando com profissionais, o que me dá esperança é que tem muito profissional que quer melhorar o cuidado com a gente, sabe? Com pai, com mãe, com filhos, com idosos, sabe? Então, a profissão do cuidar é uma profissão difícil, né? A gente presenciar o sofrimento humano é muito difícil. Então, eu sempre tento me apegar nisso, porque pra mim, eu não posso me perder muito, porque senão eu vou abrindo muito, me perco, né? Pra mim, tem coisas que me causam uma escuridão, assim, na alma, não sei como explicar. Uma coisa que eu não tenho mais nem vontade de fazer nada, sabe? E se eu ficar lembrando dessas questões, é muito. Então, eu tento construir a partir dali. Como poderia ter sido diferente? Como eu tento olhar pra frente? Como que eu posso fazer pra evitar que isso aconteça pra outra pessoa? Porque se tivesse feito antes, alguém tivesse feito antes, poderia ser que poderia não ter acontecido comigo, sabe? Então, é com esse carinho que eu tento sempre buscar trabalhar pra qualquer pai, qualquer mãe, me vendo em vocês. Então, por isso que é tão importante vocês conhecerem a minha história, vocês saberem a dedicação que a gente tem enquanto pessoa, tanto eu quanto a Flávia, né, que trabalha comigo há 10 anos, enquanto instituição. Então, eu me coloco no lugar de vocês. Por isso que os projetos da ONG são sempre bem estruturados, né, porque é por alguém que viveu. E aí, eu também, Janine, em questão do médico, da equipe de saúde, é muito complicado. O médico, eu acho que pra mim é o pior, sabe? Então, porque foram 2 médicos que atenderam, um até não foi tão ruim, assim, ele falou umas frases meia sem necessidade, mas que eu compreendo que era pra construir. E o outro ficou umas questões bem ruins mesmo, assim. Então, quando eu vou falar para profissionais de saúde, isso eu falei lá no Conceição, no Divina Providência, no Hospital Divina Providência aqui em Porto, que abriu um espaço tão importante pra gente falar lá num evento deles, né? Que pra mim como mãe é complicado, porque eu estou do lado de vocês que me relatam tantas coisas que acontecem e que a gente precisa mudar. Então, e ao mesmo tempo eu tô ouvindo profissionais de cuidado e eu sei o quanto eles querem cuidar, esse meu coisinho aqui não tá muito bom. O quanto querem cuidar. Eu não posso nem tentar escorar aqui. Só um minutinho, eu vou tentar escorar. Ai, vai dar certo. Deixa sim, Tati. Deixa? Tá. É porque ele não tá firmando mais no telefone. E aí, a Ana Cláudia falou que após 2 anos ela teve um gatilho e uma crise de ansiedade, que é horrível. E o médico só olhou, medicou e mais nada. Geralmente, né? Pra mim, lá, chamaram a psicóloga e a assistente social quando eu recebi a notícia, e ela perguntou: vocês querem uma medicação? Não. Tem perigo. Eu não lembro o diálogo, tá, guria? Se eu disser que eu lembro, gente, é mentira, porque eu não lembro. Mas, inicialmente, ela perguntou isso: tem algum perigo de tirar a vida? Não, então tá. Então liberado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que eu ia falar da empatia, é isso, tá? Então, se um profissional, ele for empático, ele não vai conseguir trabalhar. Então, por exemplo, se colocar no lugar de um pai e uma mãe que estão perdendo filho 4 vezes por semana, sei lá quantas vezes eles perdem, eles não vão mais conseguir trabalhar, tá? Então, não é a empatia o caminho é compassividade. Compreender que a profundidade, a dor, a dificuldade daquela experiência e agir a partir dali. Então, a capacitação que a gente fala é para isso. O profissional, ele vai estar capacitado, ele vai entender o que é aquela experiência para aquele pai, para aquela mãe. E não é entender de sentimento, é entender o que eu posso fazer a partir daqui.
Então vai melhorar as escolhas, vai melhorar o acolhimento, entendeu? Então é por isso que a gente fala tanto de profissional. A Lília falou: eu tive todo o apoio do hospital e dos profissionais de saúde, porém a dor é imensa. Eu concordo também. Tem bastante pai, bastante mãe que fala que foi bem acolhido. Tem uma mãe que ela fala muito legal, que é a Daniela Rezes. Daniela ou Daniela, ela fala nas duas realidades, porque na mesma gestação ela foi muito mal acolhida, ela saiu daquele hospital e foi para outro, foi muito bem acolhida. Então, na mesma experiência, ela teve duas completamente diferentes. E isso não diminui nem aumenta a dor, tá, Lilian? Ela só agrega mais dificuldade. Então, tu se sente sem importância. Parece que aquela tua experiência ali não representa nada pra ninguém, sabe? Então, parece que só... é mais um bebê que morreu e pronto. Então, eu acho que isso são grandes coisas, porque a partir dali vem outras tantas coisas. Mas a equipe de saúde é importante por isso, porque ela tá naquele instante ali. Que poderia tudo ser feito diferente, sabe? Tanto que é uma coisa assim, o que me irrita é a mãezinha, até hoje. Ai, mãezinha, ai, mãezinha, ai, mãezinha, o tempo inteiro. Sabe? Eu acho que tem coisas que não representam cuidado. E pra mim, mãezinha não representa cuidado comigo, nem com a minha filha. Então, teve muita dificuldade lá, tá? Quando eu falo, e eu visito hospitais, e eu me emociono bastante, se alguém aqui tava lá no Divina Providência pode falar, que eu sempre fico aberta a perguntas, conto da minha experiência, revivo o que aconteceu para construir, mesmo que seja doloroso pra mim, eu quero construir, e uma equipe só vai compreender a dificuldade que é uma experiência a gente conseguir colocar, mesmo que de forma rasa, porque quem aqui perdeu sabe. Tu pode falar, tu nunca vai descrever o impacto que é perder um filho, né? Mas nos momentos da perda, a diferença de uma frase. Então é isso que eu tento retratar para uma equipe e eu vejo assim, para mim também é doloroso ver que neles eles não sabem o que fazer. Então eu penso pra mim, tem um vídeo do YouTube lá que eu tava falando com as duas psi, que eram voluntárias na ONG na época, a Pamela e a Fernanda, que a gente tava falando e a gente chorou gravando. Por isso, porque ela era a equipe que perdeu o bebê. Perdeu a criança, era uma criança, né? E eu era a mãe. Então eu falei, depois eu olhei o Instagram do médico e ele tava passeando com a filha. Sei lá, uns 6 anos depois. 8 anos, sei lá. Não, 8 anos não, acho que eram uns 4 anos. E aí ela falou que ela no Instagram dela tava com todas as fotos felizes e ela tava destruída. Então pra mim foi muito doloroso pensar que aquela equipe sofreu. Porque até então eu odiava a equipe, entendeu? Então eu acho que esse tipo de fala sincera que eu busco fazer, tanto com a equipe, tanto quanto com os pais, é pra gente aproximar. Então somos todos humanos e pra mim, guria, gente, eu sempre falo gurias, porque eu falo muito com mulheres, né? Pra mim, gente, é muito difícil a experiência também. Então vocês não vão pensar que porque eu trabalho há 10 anos com a perda, porque eu acolho pais, pra mim não me dói. Pra mim, eu simplesmente ressignifiquei toda a experiência e eu tô agradecendo o médico pela vida. Não é, tá? Não é. Pra mim ainda tem muitas questões pra me organizar a respeito da equipe. Então, mesmo sabendo da dificuldade, que eles não são capacitados, que blá blá blá, tem coisas que eu ainda preciso organizar enquanto mãe, né? Mas a gente sempre tenta construir a partir disso. E não, mesmo quando me dói, igual eu falei lá das falas de hospital e tudo, é sempre buscando construir, gurias, porque eu acho que a gente precisa fazer se abrir mais, sabe? Então ninguém tem que compreender a nossa experiência, porque ninguém vai. E ninguém pode viver a nossa experiência pela gente. Então, inicialmente, me doía muito porque as pessoas não validavam o que eu vivia. Então, hoje, pra mim, se uma pessoa compreende o amor que eu tenho pela Helena ou não, já não me importa mais, mas foi uma construção de 10 anos, né? Pra mim entender que a Helena, ela importa pra mim, ela vive dentro de mim. Não que eu não fique feliz com quando as pessoas falam dela. É muito bom. Tipo, Lei Helena Maffini, pra mim foi uma como é que eu vou dizer? Uma conquista, assim. Não é nem uma conquista, mas é uma homenagem maravilhosa pra minha filha, eu poder ajudar outras famílias com o nome dela, entendeu? Então foi uma luta muito árdua que não foi feita só por mim, muito menos não, né?
porque quem viveu a perda fui eu e ela. E o meu marido, meus pais, enfim. Mas a Flávia que construiu todo esse projeto que vai ajudar tantas pessoas. E o gabinete da deputada Françomense ajudou muito, o gabinete da deputada Patrícia Alba ajudou muito, do Vilmar Lourenço ajudou bastante, muito, e tem muitas outras pessoas envolvidas. Então, um projeto de lei não é uma coisa tão simples. Parece que a gente escreve e aprova, e não é, tá? Também colocamos a confecção e distribuição de materiais informativos sobre o luto. Por exemplo, nossa cartilha, tá? Ela tá na 6ª edição. Deixa só eu ver aqui que estão comentando. Deixa eu ver. Uma das médicas, a Janine falou. Uma das médicas me disse: quando uma mãe endereça um bebê, todos perdem. Quando uma mãe perde um bebê, todos perdem. Pois eu fiz meu pré-natal em um centro de referência. E foram vários profissionais. E é verdade. A Laura, minha florzinha Laura, falou: no dia que a Laurinha faleceu, momentos depois que recebemos a notícia, a técnica de enfermagem perguntou o que eu ia fazer com a roupinha, que ela conhecia uma moça grávida. Eu não sabia nada. É esse tipo de coisa que as pessoas, assim, às vezes me dá vontade de dizer em que planeta tu vive, sabe? Porque não se dão conta do que está acontecendo ali, porque já nem raciocina. Pra mim foi igual fritar meu cérebro, assim. Então, como que me pergunta uma coisa dessa? Porque a gente não consegue decidir nada tempo depois, sei lá, uns 2. Eu demorei 15 dias pra vir pra casa. Como que perguntam isso? É umas coisas, assim, absurdas, né? Daí ela fala que não sabia nem o nome dela. Acha que eu sabia o que eu ia fazer. É verdade. Então, pensam que é... Ai, ela sabe que não vai ocupar as roupas, então ela vai doar. Quem olha de fora é isso. Mas dentro, a gente sente um impacto que tu não consegue nem raciocinar. Eu não raciocinava, pelo menos, né? A Dola na prática colocou: um legado, minha Lana desabrochou. Essa luta em mim aqui na cidade. É luta após luta. Muito bem. E pode contar conosco. E é isso, eu luto há 10 anos e é muito... não é nem preencher, não é uma questão de preencher a gente. Tu tem uma função, hoje eu tenho uma função na vida, né? Eu tenho um porquê viver. Então, engrandece muito a gente, sabe? É muito, ao mesmo tempo que é trabalhoso, é muito bom poder ajudar pessoas, né? Não é bom, óbvio, homenagear um filho assim. Preferi homenagear ela no dia do filho na escola, por exemplo. Isso é meio que óbvio, né? E aí, que eu tava falando da cartilha, que tá na 6ª edição, só impressas a gente distribuiu 5.000. Então, a gente impactou 5.000 famílias só com a cartilha impressa. E foram mais, eu acho que umas 32.000 leitura online, tá? Pelo Brasil todo. Dessas 6 edições. E ela também foi traduzida para o inglês, que aí foi só em formato em e-book. E aí, conversávamos sobre isso, porque nós vamos doar a nossa cartilha, o conteúdo, né? Para que se faça essa confecção e distribuição gratuita desse material, né? Informativo para todos os pais aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós, enquanto instituição, abrimos mão de um dos nossos principais projetos, que é a cartilha, em prol de outras famílias. Então, não é uma decisão fácil, tá? Mas, com a consciência do tanto de famílias que a gente vai atingir a mais, porque, por exemplo, a gente trabalha, né? Eu não tô falando a gente ONG, porque vai... igual a cartilha da gestante. Então, o que nós pensamos? Nós, enquanto instituição, não conseguiríamos chegar em Bagé. Me ligou o pai de Bagé, me ligou o pai de vários locais do Rio Grande do Sul. Olha, eu preciso de ajuda. Tem como tu vir aqui fazer uma fala? Eu não tenho como estar ainda em tantos locais, né? Enquanto instituição. E aí, essa era uma grande questão. E aí a gente falou, ao invés da gente tentar atingir todo mundo, a gente pode criar alguma coisa bem sólida para que atinja a própria rede que já tem, né? Leve tudo, confeccione materiais, e essa confecção e distribuição gratuita do material vai além da cartilha, tá? Então, por exemplo, aqueles cartazes que a gente vê, a amamentação é saúde, por exemplo, vai ter de luto parental, tá? E isso é bem legal. E aí, pra finalizar aqui, não sei quanto tempo a gente ainda tem. Tá no tempo. Eu queria falar pra vocês sobre a tramitação desse PL. Então, assim,
se iniciou lá em 2015 o primeiro projeto federal, a gente apresentou para a deputada Keiko Ota, tá? Para quem quer acompanhar. 9653/2019, o número do projeto, já era uma base deste, tá? Mas ele deveria ter umas 12 páginas, eu acho. E aí eu visitei Brasília, a gente fez uma audiência pública pela Comissão da Mulher, porque é uma mobilização muito grande que a gente precisa ter para qualquer projeto de lei, seja estadual, federal, municipal, né? Tu tem que ter uma certa mobilização, mas federal eu acho que é o que mais precisa mobilizar, né? E aí a Flávia pesquisou, eu acho que durante 1 ano ou 2, construiu todo esse projeto. Adaptaram já com o gabinete da deputada Keiko Ota. Então já teve coisas ali que foi alterada, porque tem muitas coisas inconstitucional. Eu ia falar do inconstitucional. No projeto de lei falava. Aqui tem outra coisa bem importante também. Falava sobre, no caso de uma criança nascida morta, ou ter morrido na ocasião do parto, sem reconhecimento legal de vida, terá o registro feito no livro C auxiliar. Então, assim, hoje um pai e uma mãe que perdem um filho, no Rio Grande do Sul e na maioria dos outros estados, vai natimorto de fulana. E alguns pais não conseguem nem colocar o nome na lápide, por exemplo, do filho, porque não tem esse registro lá no registro de óbito, né? Certidão de nascimento. E aí, era isso que a gente queria fazer. Só que é inconstitucional. Então, por isso que não passou. Na segunda, passou na CCJ, na Comissão de Saúde eles pontuaram isso. Vai chegar lá na Casa Civil e vai bloquear porque é inconstitucional, tá? Mas isso aqui tem provimentos que a gente pode se informar e futuramente a gente vai fazer isso, estaduais, para possibilitar o nome na certidão, tá? Então, não passou na lei, mas tem outras formas que a gente vai pesquisar e vai passar para vocês. E aí, eu me esqueci de falar pra vocês aqui, que é outra coisa que deu bastante discussão aqui no grupo de estudo, tá? É vedado dar destinação às perdas fetais de forma não condizente com a dignidade da pessoa humana. Então, quem viu uma campanha da revista Época, que tem uma mulher que tá segurando um papel e fala, uma folha, né? E fala que o bebê dela foi colocado dentro de uma luva, eu não me lembro o tempo de perda, tá? Foi colocado dentro de uma luva, profissional atou e colocou no lixo, na frente dela, no lixo hospitalar. Então isso incomodou muito ela. E já chegou, acho que uns 3 casos na ONG, não digo assim, mas próximo. E aí essa era a questão. Então os pais querem saber aonde foi o bebê. Não é nem só não fazer na frente da mãe e do pai, mas dar um destino para o corpo daquele bebê, indiferente se ele tem 1 mês de gestação, que ele é uma bolinha desse tamanho. É o corpo do bebê, é o corpo daquele filho específico. Como que tu vai colocar ele num lixo hospitalar? Como que esse pai e essa mãe vão ficar sabendo que o filho que eles amaram por 1 mês, 4 semanas, 6 semanas, 10 semanas, foi para um lixo hospitalar? Então essa é uma questão bem importante, tá? A doula, na prática, falou que na cidade dela já tem certidão de óbito para... Nós temos certidão de óbito para natimorto, que bom. Aqui não tem ainda. Porém, não há causa da morte, não sabia que era inconstitucional. É a certidão de nascimento. Por quê? Por isso que vai natimorto de fulana. Por causa dos registros de... porque a certidão de nascimento é cidadão, né? Nasceu um cidadão. E aí, lá na Constituição, ele fala que tem que nascer respirando. Por isso que não dá. É na certidão de nascimento, que não pode ir na de óbito, eu não tenho certeza, mas eu acho que se não vai na de nascimento, não vai na de óbito, tá? Isso também é outra coisa que a gente tem que... Não vai na de óbito, a Flávia falou. Tá? É outra coisa que a gente tem que conversar também sobre isso. Eu acho que não vai na de nascimento, não vai na de morte, então é na de óbito. E é isso, não vai na de nascimento, porque na Constituição fala que para nascer um cidadão, que é esse o documento, certidão de nascimento, nasce um cidadão, tem que nascer respirando. De nascimento vai porque nasceu respirando. De nascimento vai porque nasceu respirando. Isso. É isso que a Flávia falou. Não vai porque nasceu sem vida. Natimorto não vai, tá? Tá. Das perdas, né? Nós estava falando lá da destinação das perdas fetais, que é assim que diz ali, porque tem todo um termo de escrever. Então, a gente poderia ter botado filho, mas tem todo um termo de escrever, um jeito de escrever lei, daí
por isso que fica feto, fetal, né? Mesmo a gente sabendo que é filho, é porque é uma questão jurídica, né? E aí, ao mesmo tempo, os profissionais não poderiam liberar, por exemplo, uma mulher, uma mãe tá de, sei lá, 2 semanas. 2 semanas não, 2 meses, tá? Na cabeça dela é um bebê, porque a gente recebe o positivo, pelo menos comigo foi assim, com a grande maioria das pessoas que chegam na ONG, os pais, eles falam isso. Pegou o positivo, já é um bebê, então eu nunca sonhei como a Helena tava dentro da minha barriga, ou o Elano, ou o Hector, né? A gente já meio que visualiza aquela criança. Tô amamentando, tô dando banho, né? Fica curioso pra ver. E aí, quando essa equipe liberasse o corpo do bebê, ele poderia ser só uma bolotinha, assim. E aí, essa era a grande questão, por isso que eles não queriam, por isso que foi bastante discutido, tá? Essa questão. Porque eles não poderiam liberar um bebê muito pequeno, né? Aqui fala de forma de tratamento térmico. Como é que eu vou te dizer o produto, digamos assim, de uma perda gestacional muito, muito precoce para que esses pais levassem. Mas a questão era, não pode dar uma destinação que não dê a qualquer outra pessoa. Não é nem um bebê, a qualquer outra pessoa. Como que tu vai colocar no lixo uma pessoa que é tão amada, né? Indiferente do tamanho que ela tiver. E aí, até chegar neste parágrafo, que tu lê, é simplérrimo, assim, de tu compreender, né? Não é vedado dar destinação às perdas fetais de forma não condizente com a dignidade da pessoa humana, sendo autorizado o tratamento térmico por incineração ou cremação em equipamento devidamente licenciado para esse fim. Então é para onde vai qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, porque um bebê que ele morreu com 1 mês de gestação, ele é uma pessoa. Então ele já tem uma identidade, tanto com os pais, ele tem a identidade, ele é um ser, uma pessoa, sabe? E aí essa foi uma questão muito importante pra gente conseguir fazer o grupo de estudo entender, tá? E eu volto lá pra tramitação, então, pra falar um pouquinho mais sobre o grupo de estudo. Então começou a construção dessa lei lá em 2013, por aí, 14. 15 foi a apresentação da lei. Mas foi lá por 14 que começou a pesquisa. 15 se apresentou lá para a deputada Keiko Ota. O gabinete dela fez umas pontuações. Foi tramitando. Aqui nós chegamos em 2019, que foi apresentado, tá? Então nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Fica tudo oficial. Então toda a discussão que é feita a partir dali fica tudo gravado no poder público do Estado, tá? Por isso a importância de uma audiência pública. A partir dali se criou um grupo de estudo, que foi Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, de Cidadania, uma série de órgãos públicos, porque a gente precisa compreender o que é possível, o que é real e o que já tem dentro da rede, para poder apresentar alguma coisa, né? E a partir desse grupo de estudo, que teve reuniões e tudo, que surgiu essas questões, como foi a destinação das perdas, tá? Que eu acho que eles conseguiram pontuar, porque a Flávia que participou de toda essa construção, eu acho que eles conseguiram construir de uma forma muito legal. Então quem participou foi esses órgãos e o gabinete da deputada Fran, que é quem fez a proposição da lei, porque a gente enquanto ONG não faz, né? Quem faz é só os deputados, que são as autoridades para isso. Aí, aprovado pelo grupo de estudo, vamos apresentar. Aí a deputada apresentou o PL, que já é esse PL muito que vocês conhecem aqui, alguma coisa que alterou. Depois disso, o PL foi para tramitação nas comissões de Cidadania e Justiça, que eu falei agora há pouco, e Saúde, que a Saúde pontuou esse do nome lá que não poderia, tá? Depois, nós solicitamos na reunião de líderes, a deputada solicitou, não foi nós, para ir para votação. Então, eles fazem uma reunião de líderes antes de ir para votação para ver quais projetos que vão, tá? E aí ela solicitou. Aí, esse projeto tem que entrar na ordem do dia. Então, o nosso ficou na ordem do dia, eu acho que 1 mês. Porque eles se reúnem aqui toda terça. Não sei como é que é no estado de vocês, mas aqui é toda terça. E aí, toda terça eles votam várias coisas, e aí eles têm que discutir várias coisas, né? E aí, tava na ordem do dia, mas não conseguia chegar a votação, né?
Então, nesse dia foi tão legal, porque eu fui na Assembleia sem esperança nenhuma que iam votar naquele dia. E votaram, sabe? Pra mim a surpresa, assim, foi muito... Pra mim foi muito bonito, assim, sabe? Muito forte, né? Muito intenso. Após dar o quórum, é votado o projeto. Então, cada terça-feira, se não deu quórum, não vota projeto nenhum, né? E esse dia deu. Após aprovado o projeto, vai para a sanção do governador. E aí, após a sanção do governador, ele dali a 90 dias ele entra em vigor, né? Ele começa os hospitais ter que se adequar e toda a rede se adequar, tá? E aí, outra coisa bem importante de pontuar também, que a gente tem o PL lá no nosso Instagram, porque tudo o que a gente faz é para vocês, é para a sociedade, para os pais que vivem isso, para psicólogos, para enfermeiros, para todo mundo melhorar e aprender, né, sobre essa difícil experiência, né? Então, todos os nossos projetos a gente busca deixar disponível para as pessoas, e com o projeto de lei não é diferente, tá? Então, ele tá lá, o link tá lá na bio do nosso Instagram, e ele tem na íntegra o projeto, para vocês adaptarem, construir, fazerem toda essa construção no estado de vocês. A única pontuação, a justificativa tem que permanecer a mesma, que lá cita de onde veio tudo esse caminho que eu falei, né? Ele cita lá, e de preferência citar a fonte, né? Porque foi bastante tempo de construção. E a doula na prática tá perguntando como levar isso para São Paulo. É o que eu falei, a gente ajuda a levar, tá? Eu não conheço os deputados aí, mas pode contar com a gente, tá? Então, se começa escolhendo um deputado, e aí lá pelo contato, eu vou pedir para a doula na prática nos enviar um e-mail lá, contato @amada-helena.org, com essa solicitação, porque daí eu entro em contato com algum deputado estadual de São Paulo já com essa justificativa, tá? Porque senão não tem como justificar aqui na live, né? Que ficou solicitado na live. É contato @amada-helena.org. Quem quiser levar é só dizer: oi, me interessei em trazer o PL, a Lei Helena Maffini para o nosso estado. E aí a gente vai construir isso junto com vocês, tá? A Grazi tá agradecendo por toda essa luta. Ali a Flávia colocou, só que ficou C maiúsculo, se a pessoa for copiar. E obrigado, Grazi, de coração. Porque é muito importante a gente perceber que o trabalho chega e que ele está sendo feito de uma forma efetiva, tá? Então, por isso que é bem importante a gente ler esses depoimentos de vocês, né? Essas falas de vocês, tá? Então, lembrando que o link tá lá na bio do nosso Instagram. Eu não sei se aqui alguém tem mais alguma pergunta para fazer, porque aí eu só quero deixar... tem 5 minutinhos ainda, eu vou deixar uma mensagem final, tá? O acolhimento imaginado como correto não é uma conduta simples, então não é uma lei que vai mudar, não é uma instituição, não é um trabalho contínuo e que ele vai engrandecendo, subindo igual uma escada, né? Então, essa conduta ela não é simples e ela demanda ações conjuntas entre Estado, sociedade, profissionais e instituições que se debruçam sobre esse assunto. Então, é uma ação conjunta de quem vive. Na realidade, eu sempre chamo os pais para que se engajem nos seus estados, nas suas cidades. Em outubro, olha, eu moro numa cidade com 5 mil habitantes. Pede para iluminar a prefeitura de azul e rosa. Tu já tá fazendo muito, sabe? Então, a gente vê esse reflexo no exterior, assim, essa realidade no exterior, que pais que vivem a perda, eles vão até o caminho, esse ano, o outubro era o caminho das pedras, né? Então, a gente já tem alguma experiência sobre a perda e tu acaba ajudando outras pessoas que chegaram. Então, a gente tá um pouco mais fortalecido, isso não é menos dor, mais dor, menos sofrimento ou não. A gente já tá um pouco mais fortalecido porque já conhece a experiência, já se adaptou em muitas coisas e tu consegue fazer coisas que os outros pais não conseguem, né? Ainda. E aí, essa questão de iluminar tanto o julho, laranja, quanto o outubro azul e rosa, que vai pro relatório internacional, vocês podem também mandar lá no contato, @Madelena, olha, eu quero fazer uma ação em outubro.
A gente faz bem antecipado, se organiza bem antecipado, se organiza outubro e julho, tá? Tanto a lei quanto cartilha, a gente tá sempre bem aberto a levar nossos projetos e nossa atuação a qualquer outra cidade, tá bom? E aí eu vou agradecer para vocês por terem participado, por estarem aqui, por quererem saber mais sobre como ajudar pais e mães que perdem filho em qualquer idade, né? E a importância de se ter uma política pública que acolha esses pais, tá bom? Então, um beijo a todos, um abraço, né, a todos, e com desejos de uma boa semana, e a gente vai permanecer lutando por vocês e ouvindo vocês, tá? Então, a gente sempre pode sempre enviar e-mail, direct, WhatsApp, com sugestões, é muito importante, tá bom? Então, um abração e uma boa noite.